sobre uma mãe que não desiste. Uma mãe que não desiste. Mães que não desistem. Uma mãe que, aos pés do Senhor Jesus, aflita, clamando por sua filha. Quando eu vou olhar a palavra de Deus e pensando em um momento como esse, e eu estive orando e pedindo ao Senhor uma palavra para compartilhar aqui nessa noite, com as mães, com todos aqui. E o Senhor só me trazendo para esse texto, nós já pregamos ele em outros anos atrás, aí falando sobre as mães, mas o Senhor só me falava: lembra daquela mãe que não desiste apesar de tudo. Aquela mãe que continua insistindo apesar de tudo que acontece, problema, oposição, dificuldade, mas ela não desiste, ela está ali aos pés do Salvador. E sabe de uma coisa? Essas mães que não desistem, elas estão por todo lado. E talvez estejam aqui algumas dessas mães que não desistem de buscar ao Senhor pelos seus filhos. Mães que dêem o que dê, mas elas estão colocando os filhos diante do Senhor, noite e dia, clamando pela vida dos filhos. Mães batalhadoras, mães que estão ali intercedendo pelos filhos, aconteça o que acontecer. E talvez você está aqui hoje à noite com o seu coração aflito, angustiado por causa dos seus filhos. Talvez algum filho, alguma situação que incomoda, que inquieta o seu coração, e você não abre mão. Você continua clamando a Deus, continua intercedendo. E sabe de uma coisa? Essa mãe que nós vamos ler em Mateus 15, ela chegou aos pés do Senhor Jesus abatida e saiu de lá vitoriosa. E eu quero hoje que você ouça isso aqui e se encha de ânimo, de vigor, para continuar clamando ao Senhor, aconteça o que acontecer. E talvez você fala: mas Paulo, eu não sou mãe, então eu perdi meu tempo vindo aqui hoje à noite porque eu não sou mãe. Deixa eu dizer uma coisa para você: o mesmo Jesus que atende às mães, atende a todo aquele que o busca. Então, se você busca o Senhor, talvez você não é mãe, talvez você não está buscando por um filho, mas você tem o seu clamor, você tem o seu anseio. Coloque-se diante do Senhor, Ele está pronto para ouvir. A palavra que eu tenho para dizer aqui iniciando é: não desista de buscar ao Senhor. Não desista. Às vezes as coisas não vão sair como você quer, como você planeja, no seu tempo, mas lembra de uma coisa: não desista, continua buscando. Continua buscando, confiando na graça e na misericórdia de Deus. Sabe, às vezes nós começamos a pensar: mas a minha fé é tão pequena, a minha fé é tão pouca. O Senhor não está procurando pessoas que tenham grande fé, Ele está procurando pessoas que tenham fé prática, pessoas que confiam de verdade, a despeito de quaisquer circunstâncias que possam surgir. Nós encontramos aqui uma mãe aos pés do Senhor. Nós vamos fazer um estudo expositivo, então nós vamos versículo por versículo. Coloca o versículo 22, Isaac, por favor. Mateus 15 e 22. Nós vamos ler na revista atualizada. Mateus 15 e 22. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Nós encontramos uma mãe aos pés do Senhor Jesus, com um discernimento sobre o que está acontecendo com a sua filha. A mãe discerne o problema que a filha tinha. A mãe reconhece: a minha filha tem um problema, a minha filha está passando por um problema. Ela discerniu, o inimigo estava ali tentando destruir a vida da sua filha. Ela reconhece, porque nós sabemos, o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. A mãe olha para a filha com todo aquele sofrimento, com toda a perturbação, com toda a inquietude. A mãe via o sofrimento da filha, e sabe o que ela fez? Ela foi buscar ao Senhor Jesus. O inimigo constantemente conspira contra as famílias. Algo que o nosso inimigo faz é tentar destruir as famílias. Ele foca nas famílias, e ele tenta perturbar o marido, a esposa, os filhos, e ele fica tentando perturbar constantemente. E sabe aquele que discerne, que percebe:
O inimigo está tentando destruir a minha família, mas eu não vou permitir. Eu vou buscar aquele que pode resolver. E essa mãe teve essa percepção. A minha filha está sofrendo. Essa mãe não era do povo de Israel. Essa mãe não teve a orientação bíblica. Ela não teve a instrução da palavra. Ela não foi criada aprendendo da lei de Moisés. Não, ela não pertencia a esse povo. Mas mesmo com pouco conhecimento da história dos judeus, mesmo com pouco conhecimento, ela teve o discernimento necessário para saber que só Jesus podia resolver. Talvez você está aqui dizendo, mas eu não entendo tão pouco de Bíblia, eu não entendo quase nada desse negócio. Mas sabe de uma coisa, o fato de você estar aqui, você tem discernimento, e você pode entender que só Jesus pode restaurar a vida dos seus filhos, só Ele pode restaurar o seu lar, só Ele pode restaurar uma vida que esteja sendo atormentada pelo nosso inimigo. Porque o plano dele é destruir, o plano dele é roubar a paz. E essa mãe discerne, e ela vai buscar aquele que podia resolver, aquele que podia resolver o problema da sua filha. Essa mãe percebeu que o problema da filha não era um problema apenas conjuntural. O problema da filha não era um problema escolar, não era um problema de ir para uma escola melhor. O problema da filha não era bens materiais que faltavam. O problema da filha não era nada disso. O problema dela era muito maior. Era muito maior. Hoje, infelizmente, muitas pessoas não têm o discernimento correto do que falta na vida dos filhos. Muitas pessoas hoje, muitas mães, nós estamos falando, mas isso vai para todas as pessoas, não têm o discernimento que o que falta para uma vida ser plena, para viver em paz, de verdade, não é você pagar um monte de cursinho para ele, não é você dar as melhores roupas, não é você dar o bom e do melhor. O que falta para uma vida plena, paz perfeita, é o Senhor Jesus. Ele é aquele doador da vida, Ele é aquele que dá uma paz que excede todo o entendimento, Ele é aquele que veio para trazer vida e vida com abundância. Entenda isso, entenda isso. O mais importante para você buscar para o seu filho é Jesus para a vida dele, é ensinar o caminho que ele deve andar, é mostrar os valores que realmente ele precisa aprender, é Jesus. Porque quando você tratar essa fonte, a base que é o Senhor Jesus na vida dos seus filhos, a Bíblia diz que mesmo quando ele for velho, ele não vai se desviar. Então que o Senhor conceda a cada mãe aqui o discernimento, a sabedoria, para ver o que de fato falta na vida do filho. Talvez esteja faltando mais buscar, clamar, apresentar Jesus para essa vida. Eu sei que muitos aqui hoje já não têm os seus filhos que podem pegar na mão e trazer para a igreja. Muitos aqui têm os seus filhos que talvez não vão parar para ouvir você falar de Jesus para eles, mas você tem uma ferramenta tremenda nas suas mãos que chama a sua oração. E para orar para o seu filho, não importa se ele tem 20, 30, 40, 50 anos. Para orar para o seu filho, não importa se ele não quer nem ouvir falar de Jesus, nem ouvir falar de Bíblia. Você pode orar mesmo sem ele gostar ou querer. E essas orações poderão chegar diante do Senhor. Então tenha a percepção do que realmente é o mais importante, e ela descobre só Jesus, e ela vai falar com o Senhor Jesus. E eu gosto do jeito que ela chega chamando o Senhor Jesus. Ela chegou dizendo: Senhor, filho de Davi. Ela chama com aquele clamor messiânico, reconhecendo que Jesus não era um homem qualquer, reconhecendo que Jesus não era apenas um mestre qualquer, mas ele era o Messias, ele era aquele que haveria de vir. E ela diz: Senhor, filho de Davi. E ela começa a clamar por misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Eu estava lendo isso aqui e eu me demorei nesse texto, no clamor daquela mulher: tem compaixão de mim. Eu acho interessante que ela começa clamando ao Senhor Jesus, depois ela se ajoelha, no versículo 23, diz aí, versículo 23, ele porém não lhe respondeu palavra, os seus discípulos aproximaram, rogaram e tal, mas depois diz a palavra que ela então se ajoelha aos pés do Senhor Jesus, ela se prostra aos pés do Senhor Jesus, ela vai correndo atrás do Senhor Jesus, clamando por misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é dizendo: coloque o teu coração no meu sofrimento.
Olha o que eu estou passando, Senhor. Com o teu coração, veja o que eu estou passando. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Ela pede ajuda, ela está aflita. Ela leva a sua dor ao Senhor Jesus. Ela se derrama aos pés do Senhor Jesus. O sofrimento dela foi um caminho que o Senhor usou para que ela pudesse chegar até a presença do Senhor. Não importa se você vai ao Senhor Jesus pela dor. Não importa. Muitas pessoas se aproximam do Senhor pela dor, não tem problema. Alguém disse certa vez: eu não vou para a igreja porque quando eu estou bem, eu não fui, agora eu vou chegar lá e eles vão falar, eu só vim porque eu estou com problema. Não importa, vem assim mesmo. Não importa se você não lembrou de buscar a Deus quando estava tudo bem, mas agora na hora da aflição você está lembrando. Não importa, Ele está pronto para te ouvir, mas busca. Que seja esse o caminho para você se aproximar. Que seja isso que te coloca na presença do Senhor. E ela vai colocando-se diante do Senhor Jesus, apresentando os problemas. Agora tem outra coisa que me chama a atenção no versículo 22. Ela disse: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas quem estava endemoniada? Era ela? Não. Era quem? Mas ela pediu compaixão pela filha? Ela pediu: tem compaixão de mim. Eu fui pensando nisso. Então ela não falou: Senhor, tem compaixão da minha filha? Mas ela falou: tem compaixão de mim. Por quê? Porque a dor do filho é a dor da mãe. Tem coisa que a gente só vai entender com o passar dos anos. Tem coisa que o filho não entende, e quando ele está sofrendo, a mãe está sofrendo junto com ele. Tem coisa que o filho não entende o que é isso, mas quando passa o tempo a gente entende o que é. Ela fala: Senhor, tem compaixão de mim. Quem estava endemoniado era a filha, mas a mãe sofria junto. Mas se os filhos todos lembrassem, soubessem disso, que quando estão sofrendo, a mãe está sofrendo junto. Quantas mães hoje lamentam o que os filhos estão passando, sofrem, e a mãe aconselha, a mãe orienta, e o filho não para ouvir, mas ele não sabe o quanto que a mãe está sofrendo junto com esse filho. E é por isso que eu iniciei dizendo: talvez tem mãe aqui clamando pelo filho, porque está sofrendo junto. Tem uma história muito conhecida de uma menina que ela tinha vergonha da sua mãe, e entrou na adolescência, e ela vergonha da mãe, porque a mãe tinha umas cicatrizes muito feias nas mãos. As mãos da mãe eram com uma cicatriz muito feia de queimado. E sempre que tinha reunião da escola, a filha evitava levar a mãe porque tinha vergonha. E chegava na reunião, a mãe com as mãos todas cheias de cicatriz. E um dia essa menina perguntou para a mãe: mãe, eu amo tanto a senhora é tão linda, mas suas mãos são horríveis. Essas cicatrizes estão feias na sua mão, o que é isso? Aí a mãe parou e falou: filho, deixa eu te contar o que aconteceu. Quando você era novinho, estava no seu berço, aconteceu algo, e o berço começou a pegar fogo. Começou a queimar tudo. E quando eu vi, as chamas estavam tão altas, e eu meti a mão no meio do fogo para tirar você lá de dentro. E nem me lembrei das minhas mãos. Quando eu consegui salvar você, que a gente foi prestar atendimento, que eu percebi o quanto as minhas mãos estavam queimadas, mas todas queimadas para salvar você. Aquela hora a filha pegou a mão da mãe e começou a alisar as mãos daquela mãe, beijar as mãos da mãe e falar: mãe, as suas mãos são tão lindas, são as mãos mais lindas que eu já vi. Uma mãe, ela dá a vida pelo filho. Uma mãe, se precisar, ela se mata por um filho. Eu vi isso dentro da minha casa. Quando a Sara se queimou com café, a garrafa de café virou-se para a Sara era bebezinha, e a Sara queimou as pernas, e a gente correndo no hospital com a Sara, e correndo e tal. Quando terminou, a enfermeira olhou para as mãos da Tatiane e falou: minha filha, os seus dedos estão todos queimados. A aliança grudou no dedo porque estava queimado. A Tatiane nem percebeu que tinha queimado a mão, porque o que importa é o filho estar bem. Isso é o amor de mãe. E é por isso que a Bíblia fala e compara de forma vaga ainda o amor de Deus por nós com o amor de uma mãe para com o filho. E ainda diz: ainda que uma mãe esquecer, ainda que uma mãe com todo esse amor esquecer do filho, Deus ainda fala: e eu jamais te esqueço.
Essa mãe toma a dor do filho, o problema do filho, trouxe para ela, e ela vai se colocar diante do Senhor, e ela vai clamar ao Senhor, e ela diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Aquela mãe não perde a oportunidade de colocar o filho diante do Senhor, de orar pelo filho. Ela vai clamar por aquela filha passando problema. Sabe, a Bíblia nos conta, nós não temos outro relato que Jesus tenha passado pelas terras de Tiro e Sidom aqui, apenas essa vez. A única vez que Jesus passava ali, era a única chance que aquela mãe tinha, e ela não perdeu a oportunidade de colocar a filha diante do Senhor, e ela foi buscar o Senhor Jesus. Sabe, ela não perdeu a chance, ela não perdeu a oportunidade. É tempo de clamar a Deus pelos filhos. Eu quero dizer para você aqui hoje à noite, você que é mãe, clame a Deus pelos filhos, coloque os seus filhos diante de Deus. O alvo do nosso inimigo é destruir os nossos filhos. Os planos do nosso inimigo é destruir essa geração que vem chegando agora, os nossos filhos. Ele quer destruir essas crianças. Então, mães, assumam o compromisso de orar por seus filhos, de interceder por seus filhos. Coloquem-os diante do Senhor. É um senso de urgência, é um senso de clamor de verdade. Entenda, a coisa mais importante que você pode fazer pelo seu filho é buscar a salvação da alma do seu filho. A coisa mais importante que você pode fazer pelo seu filho é clamar pela salvação do seu filho. Eu vou esperar para você ouvir isso aqui, porque isso aqui é importante. A coisa mais importante que você pode buscar pelo seu filho é a salvação da alma dele. Sabe por quê? Porque tudo aqui passa, um dia passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Tudo passa, quando vai passar não sabemos. Há pouco mais de um mês, um casal de amigos meus de infância tiveram a triste missão de sepultar um filho de 13 anos. E essa semana a mãe dele estava falando: o que me conforta é saber que o Samuel já tinha aceitado Cristo como Salvador da vida dele. Ensinaram o mais importante para o menino. Sabe, o mais importante para a vida do seu filho, da sua filha, é ele estar salvo em Cristo Jesus. Entenda a urgência disso. É urgente, é importante, é eternidade. Clame pelo seu filho, coloque diante do Senhor. Sabe, vai, e ela diz: tem compaixão de mim. E eu preciso dizer uma coisa: não vai ser fácil, mas tenha determinação. 23, olha o que diz a palavra de Deus aqui. Ela clamando, e sabe o que aconteceu? Olha o versículo 23. Ele, porém, o que fez? Não lhe respondeu nenhuma palavra. Ela clamando pela vida da filha, mas não houve resposta. E o verso 23 ainda diz: e os seus discípulos aproximaram-se, dizendo: despede, manda ela embora, ela vem correndo atrás de nós. Mas a gente tem uma mãe determinada, convicta: eu não desisto. Está me ignorando, mas eu continuo clamando. Não respondeu nada, eu continuo pedindo. Isso é determinação, é convicção. Eu estava lembrando quando Jacó estava lutando com aquele anjo, né? Jacó agarrou o anjo e falou: eu não vou deixar você ir se você não me abençoar. Não desista do seu filho enquanto a bênção não vier. Não desista do seu filho enquanto ele não for salvo. Não desista do seu filho enquanto ele não estiver nos caminhos do Senhor. Não importa quantos anos você vai orar por ele, 10, 20, 30, 40, 50 anos. Não desista de orar pelo seu filho. Não desista de orar. Convicção no seu coração. E essa mulher foi clamar assim, não é? E ela enfrentou uns obstáculos aqui, a gente leu. Os discípulos, eu fico imaginando esses discípulos, né? Que falta de sensibilidade. Qualquer um de nós, quando vê uma mãe incomodada, sofrendo por causa de filho, a gente fica compadecido, né? Você vê uma mãe chorando por um filho, a gente se compadece. Os discípulos olham essa mulher desesperada atrás do Senhor Jesus. Ao invés de falar: Jesus, ó, tem uma mulher aí que está sofrendo com a filha, dá uma atençãozinha para ela. O que os discípulos falaram? Essa mulher está abusando aqui, andando atrás. Manda essa mulher embora, despede essa mulher logo. E eu fiquei pensando, isso muitas vezes acontece. Os discípulos não entendiam a dor no coração daquela mãe.
Você sabia que tem hora que as pessoas não entendem a dor que está no seu coração? Sabia que às vezes as pessoas não entendem o seu sofrimento? Pessoas que você até achava que iria entender, pessoas que até você achava que iria compadecer junto com você, pessoas que talvez você achava que iria se preocupar, muitas vezes não choram com você, não se preocupam com você, ignoram o seu sofrimento. E talvez eu esteja falando com uma mãe aqui que está sofrendo por alguma situação, e talvez não vê ninguém sofrendo, se preocupado com isso. Talvez você sofre, preocupa com o filho, e as pessoas talvez estão perto, não estão nem aí, parece que ninguém está preocupado com a sua dor, parece que nada acontece. Mas o coração daquela mãe tinha uma certeza tão grande, que ela não desistiu. Foi ignorada, mas ela continuou buscando o Senhor. Ela continuou ali, estão me ignorando, mas eu não desisto. Eu vou continuar atrás do Senhor. Jesus calou-se. Quando a gente clama a Deus, qual que é a primeira coisa que nós queremos ouvir? É uma resposta, não é? E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas maiores. Se buscares, acharás. A gente lê isso na Bíblia. E a mulher está clamando e Jesus parou para ouvir ela. Não, continuou nomeada, ignorou. Eu fiquei pensando, como isso é difícil, não é? Quantas vezes a gente ora por uma coisa, ora e parece que Deus não está ouvindo aquela oração nossa. Parece que você está pedindo por uma coisa e nada acontece. Você está colocando diante de Deus uma coisa, um pedido, e nada acontece. E eu vou mais além. Tem hora que você ora e as coisas, ao invés de melhorar, piora. As coisas, ao invés de resolver, complicam mais. E a pessoa diz: por que Jesus não está me respondendo? Por que Deus não está me respondendo? Uma pessoa que não está com a fé firmada de verdade em Deus, sabe o que acontece? Desanima e vai embora para casa. Uma pessoa que não tem convicção do que é a fé verdadeira em Deus, fala assim: eu tentei, mas Deus não quis. Eu tentei, mas não deu certo, Deus não quer me atender. Eu tentei, vou embora para minha casa. Desistiu. Sabia que tem muitas pessoas que desanimam assim? Muitas pessoas começam a buscar a Deus. Eu fui para a igreja. Eu até comecei, mas não aconteceu nada, não vi nada acontecendo na minha vida, desisti. Às vezes o silêncio de Deus é pedagógico, sabia? Deus ensina muito no silêncio. Deus ensina quando não responde. E às vezes Deus não permite certas coisas pela sua visão soberana. Deus sabe de coisa que nós não sabemos. Deus vê coisas lá na frente que nós não vemos. Deus sabe o que faz. E quando nós não entendemos, sabe o que a gente precisa fazer? Descansar na soberania de Deus. Eu não entendo porquê, eu não sei porquê, mas eu sei que Deus é soberano, Ele sabe o que está fazendo. Uma fé firmada em Deus. É fácil crer quando os milagres estão acontecendo. É fácil crer quando você está resposta e quando não está acontecendo. Sabe? Nós precisamos firmar a nossa convicção. E aí parece que Jesus não responde. E quando responde, parece que é pior que se não tivesse respondido. Porque o texto seguinte mostra: Jesus calado estava ruim. Quando ele falou, ficou pior. Porque aí Jesus virou para aquela mulher e falou o quê? Continua aí, no verso 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. 25. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu: não é bom tomar pão da boca dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela respondeu o seguinte: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Estava difícil, o silêncio estava. E quando Jesus falou, comparou ela com um cachorrinho que comia debaixo da mesa. Estava ruim, Jesus calado estava. Mas enquanto Jesus olhou para ela e falou assim: eu não fui mandado para o seu povo, não. Eu não vim pelo seu povo. Parece que ficou pior ainda, não é? Mas sabe o que a mulher fez quando veio essa resposta? Ela volta, Isaac. Quando veio, volta. Ela, porém, veio, volta.
Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vai. Ela, porém, veio, reclamou, foi? Ela, porém, desanimou, ela murmurou, ela veio e adorou, e disse: Senhor, socorre-me. Ela não importou, sabe? Ela não deu crédito, porque ela sabia na presença de quem ela estava. Às vezes o Senhor retarda a resposta, às vezes as coisas pioram, mas isso não quer dizer que Deus fugiu do controle. Estava lembrando do caso de Abraão, quando o Senhor chamou Abraão para sair da sua terra e ir para uma outra terra que Deus ia mostrar. Abraão já estava lá com seus 75 anos. Esperou mais 25 anos para ter um filho da promessa. Quando esse filho da promessa veio, Abraão já de idade, passados os tempos, o menino cresceu, a alegria da casa. Depois de muito tempo, Deus fala assim: Abraão, me dá seu filho agora, vai lá e mata ele para mim lá em cima do monte que eu vou te mostrar. Oferece ele em sacrifício. Parece que Deus está brincando. Parece que Deus não está entendendo o que está acontecendo. Mas quando Abraão obedeceu, o Senhor preparou um cordeiro para demonstrar ali. Deus tinha os seus planos para mostrar que há um cordeiro que vai dar vida àquele que está condenado à morte, para mostrar que um dia viria um cordeiro. Deus tem os seus planos. Lembra quando Lázaro morreu? Marta, Maria manda um recado: olha, está enfermo aquele que você ama. E Jesus veio correndo para curar Lázaro? Não, a Bíblia diz que Lázaro morreu. Jesus chegou 4 dias depois. Eles queriam a cura da enfermidade. Jesus trouxe um morto da vida. Irmãos, Deus sabe o que está fazendo. Fica magoado, não fica ressentido, não revolta contra Deus quando as coisas não saem como você quer, do jeito que você quer. A chamada de Deus para nós é: continua clamando a Deus, continua confiando a Deus. Nem tudo vai ser do jeito que você quer, no tempo que você quer, mas entenda, Deus é soberano em todas as coisas que Ele faz. Não desista. Mães que não desistem, mães que continuam com a fé firme, aconteça o que acontecer. E eu vou terminar, preciso terminar. Verso 28. Quando aquela mulher, apesar de tudo, Jesus trabalhando a fé dela, né? Jesus está vendo se ela está buscando de verdade ou se ela está apenas interessada ali. Jesus querendo ver como é que está a fé do coração daquela mulher. Jesus diz assim no verso 28: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã, ficou curada. Faça como você quer. Faça como você quer. Ela não desistiu. Ela insistiu. Ela continuou firme. Ela vai, e o Senhor Jesus elogia a fé daquela mulher. A fé dela. Ó mulher, grande é a tua fé. Sabia de uma coisa? Fé não é saber que Deus pode fazer. Fé é saber que Deus quer fazer. Não é você saber que Deus pode tudo. É saber que o seu Deus quer fazer. Então você fortalece essa fé. É essa fé que nos faz continuar a caminhada. Faça conforme você quer. A fé reverteu aquela situação. O pedido foi atendido. A bênção chegou. A fé venceu. Louvado seja Deus por isso. Uma mãe que não desiste. Eu quero convidar você hoje a não desistir dos seus filhos. Ela perseverou. Ela humilhou, ela adorou, ela orou, a fé prevaleceu e a vitória veio. Você está clamando pela vida dos seus filhos? Você tem clamado pela vida dos seus filhos? Eu quero dizer para você: não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de crer em um milagre na vida dos seus filhos. Talvez você está aqui hoje à noite clamando por um filho e dizendo: mas minha situação é triste. Você não conhece meu filho? Você não conhece a minha filha? Tem me dado tanto desgosto. Sabe, pastor, tem hora que eu oro, mas tem hora que me dá um desânimo, porque eu vejo cada coisa. Não desista. Não desista. Seja uma das mães que não desistem dos filhos. Não desista. Mas não aceite o que está acontecendo e desanima. Seja uma mãe que prevalece.
permanece firme. Vamos ficar de pé. Lute pelos seus filhos, ore pelos seus filhos, resista à obra do inimigo sobre os seus filhos, não descanse até ver os seus filhos salvos. Talvez algum filho perdido dentro da igreja, fora da igreja, algum filho talvez hoje nas drogas, na bebida, na prostituição, lá no mundão, não quer nem saber de Deus. Não desista, não saia dos pés do Senhor até que a sua fé triunfe sobre tudo isso. Derrame-se aos pés do Senhor. Nós podemos trazer os nossos filhos ao Senhor pela oração. Faça isso. Você vai ver. Faça isso. Você vai ver o milagre. Você vai ver o milagre de Deus na vida dos seus filhos. Amém. Mães que clamam. Eu quero orar pelas mães. Eu quero orar por cada mãe que está aqui hoje à noite. Junto com a igreja nós vamos orar por essas mães.